Irmãos queridos, hoje eu quero falar deste assunto, o testemunho do cristão. E se cada um de nós somos cristãos, aqueles que são cristãos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que já se renderam diante de Cristo, reconhecendo a soberania do Senhor e a sua insignificância, insignificância sua, não de Cristo, nós vamos falar um pouco sobre este assunto. Eu vou basear o estudo hoje na terceira carta de João, terceira epístola de João. Então você já pode deixar a tua Bíblia aberta. Eu vou projetar os textos aqui, mas eu vou caminhar ali, primeira, segunda, terceira de João. Nós vamos trabalhar em cima dessa terceira, que são pouquíssimos versículos. Vou projetar aqui então, que ele começa assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-eis lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muita coisa tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. É uma carta pequena, com 15 versículos apenas, um capítulo, né? E é uma carta preciosa. E nós vamos falar, utilizando essa carta hoje, para falar sobre o testemunho. Vocês percebem aqui que essa carta, ela trata de 4 pessoas: de João, de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio. Então nós vamos falar sobre essas 3 personagens. É interessante que a característica de João é chamar os cristãos que estão sob o seu cuidado, com o adjetivo de filhos, filhinhos, amados. E ele faz isso 14 vezes na sua primeira carta. E nessa carta aqui, terceira de João, ele faz isso 4 vezes, chamando Gaio de amado. Ele faz isso no versículo 1, no versículo 2, no versículo 5 e no versículo 11. Ele tinha essa forma de tratar as pessoas assim: amados, filhinhos, queridos. E é por isso que João, nós conhecemos João como o apóstolo do amor. Ele é considerado como o apóstolo do amor. Mas isso não é uma figura de linguagem, mas é uma linguagem característica para aqueles que efetivamente caminhavam nos retos caminhos do Senhor. Quando nós achamos que João tratava todo mundo assim, que para ele todo mundo era queridinho, todo mundo era filhinho, todo mundo era amadinho, nós nos enganamos redondamente, porque não é isso que o texto trata. Nós percebemos que quem era que ele tratava como amado filhinho? Aqueles que amavam a Deus. E quem é que ele tratava como que não era assim? Aqueles
que não amavam a Deus. E nós vamos perceber isso claramente na sua primeira carta, no versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Volta só umas 2 folhinhas aí, que nós vamos chegar na primeira de João, capítulo 2, versículo 15, onde ele diz assim: não amei, ou não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui nós percebemos claramente 2 categorias: daqueles que amam a Deus e daqueles que amam o mundo. E quem que João tratava como amados? Obviamente que é a classe ou a categoria daqueles que amavam a Deus. Aqueles que amavam o mundo, ele não os tratava como filhos de Deus, muito pelo contrário. Nós vamos ver um pouco mais para frente que ele é muito severo com relação a essas pessoas. Ele é, assim, muito radical com relação a essas pessoas que amavam o mundo, que nós vamos considerar aqui na carta, e ele também considera como falsos profetas. Porque o que é o mundo aqui, quando ele diz aquele que ama a Deus e aquele que ama o mundo? Irmãos, o mundo de que João está falando não é nada diferente do mundo que nós vivemos hoje. Ou seja, é o sistema e a rebelião daqueles que com orgulho procuram tirar Deus da sua vida, daqueles que procuram viver sem a soberania e sem a ação de Deus. É o sistema pecaminoso que tanto atrai o homem. Ele atraía naquela época e ele atrai hoje. Naquela época nós tínhamos 2 categorias de pessoas, uma que amava a Deus e outra que amava o mundo. Isso não mudou absolutamente nada. Hoje nós temos as 2 categorias, aqueles que amam a Deus e aqueles que amam o mundo. E se João tivesse vivo hoje, ele ia tratar da mesma forma. Aqueles que amam a Deus, ele ia chamar de filhinhos. E aqueles que amam o mundo, ele diz, nem se associem a este. Desprezem radicalmente, porque não tem associação entre esse tipo de pessoas e aqueles que amam a Deus. Muito bem, e esta carta, é interessante aqui um detalhe, que geralmente quando a carta é escrita, ela é escrita para o líder da igreja. E esta carta, ela não foi escrita para o pastor, ela foi escrita para Gaio. E Gaio não era o pastor da igreja, o pastor da igreja era Diótrefes, mas a carta foi escrita para Gaio. E ele, olha o que ele diz no versículo 1 e 2 da terceira carta de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos da tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João aqui, ele se coloca como presbítero, da mesma forma que Pedro se coloca como presbítero na sua carta, ou seja, igual aos irmãos. Ele rebaixa no seu nível de apóstolo para presbítero. Hoje a gente percebe o contrário, né? As pessoas não querem ser chamadas de presbítero, querem chamar de subanjo. Mas o apóstolo aqui, ele desce no degrau e diz, eu presbítero como vocês, eu estou no mesmo nível de vocês. E é interessante que Gaio era um nome comum. Às vezes nós olhamos lá para o livro de Efésios, Romanos, Atos, a gente vê um Gaio lá, e a gente percebe que não era esse Gaio, Gaio era um nome comum, e então nós, verdadeiramente, nós não sabemos de quem se trata essa pessoa, e isso não importa, o que importa é saber que ele era um homem justo, um homem reto, um homem que dava testemunho, um homem que acolhia os missionários, um homem que era subordinado teologicamente a João, e ele era um discípulo de João, que possivelmente tenha sido convertido pelo Espírito Santo sob a pregação do apóstolo João. Então, não importa quem é o Gaio, importa quem é o Filho de Deus Gaio, quem é o servo de Jesus Cristo. E isso nós temos muito claro na carta de quem é este homem. E o amor de João por Gaio
era justamente porque os dois comungavam da mesma coisa, ou seja, os dois andavam nos mesmos caminhos. Que caminhos esses? Caminhos retos da verdade. O amor de João por Gaio era porque ele tinha certeza de que aquele discípulo era um discípulo que caminhava nos caminhos do Senhor. Aquele discípulo era um homem reto, justo, temente a Deus e que não se desviava dos caminhos do Senhor. E quando João ora por ele, aqui no versículo 2, que diz assim: o presbítero, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, isso daqui não é uma profecia para pagar e ficar rico, não, tá? Não é nenhuma profecia, eu estou orando pela tua prosperidade, a partir de hoje nunca nenhuma enfermidade vai tomar sua... Não é isso que ele está dizendo. Não é uma profecia aqui, não é algo que nós percebemos hoje. O que João está falando? O que qualquer irmão faria com outro irmão em Cristo Jesus. Irmãos, eu desejo que você vá bem, eu desejo que você esteja com saúde, eu desejo que você continua nessa tua vida, eu desejo que o Senhor te dê prosperidade, mas não se trata de uma profecia de prosperidade, cura, salvação, felicidade e alegria, tá? Entendam bem isso. E outra coisa, também não se trata de uma barganha de Gaio com Deus, e nem uma barganha de Gaio com João, do tipo assim, porque eu faço essas coisas, então Deus tem que me dar. Não é nada disso. E nós vamos ver um pouco mais para frente que tudo isso está diretamente e unicamente relacionado à obra de Cristo, e o que deve ser na nossa vida de hoje também. O testemunho de Gaio está diretamente e unicamente relacionado à obra de Cristo na cruz do Calvário. E o nosso testemunho hoje, como cristão, precisa passar pelo mesmo crivo, ou seja, da obra de Cristo na cruz do Calvário. O que ele fez por nós? Qual foi a obra que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário por nós? Morrendo naquela cruz, levando-nos a morrer juntamente com Ele, nos dando uma ressurreição na sua vida, perdoando os nossos pecados, reconciliando-nos com o Pai e fazendo-nos filhos de Deus. Não existe coisa melhor do que isso, não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Eu já falei isso aqui várias vezes, quando nós levantamos a nossa voz, como nós fizemos aqui várias vezes hoje, falamos, Pai querido, como que nós podemos fazer isso? Pai querido, porque o Filho dele desfez uma inimizade que existia entre nós e o nosso Deus. Eu só posso fazer isso, Pai querido, porque hoje eu fui tornado filho de Deus. Não me tornei, eu fui tornado filho de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá, versículo 3 e 4 diz assim, pois, João falando, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que coisa maravilhosa. Irmãos, alguns irmãos tinham vindo visitar João. João não estava lá naquela igreja. João escreve uma carta para aquela igreja. Alguns irmãos, alguns missionários tinham retornado do campo e possivelmente Demétrio estivesse entre eles. Eles voltam para testemunhar de João, para falar para João do testemunho de Gaio. Ou seja, eles testemunhavam da vida de Gaio e de como ele andava na verdade. E João fica extremamente satisfeito com isso. Porque, irmãos, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Estou ligando aí para falar que o irmão aqui está uma benção. Não era esse tipo de informação. Era quando vinham as pessoas, quando passavam. E esses irmãos voltaram e testemunharam. Olha, Gaio é um homem sério. Gaio é um homem reto, Gaio é isso, é aquilo. Então eles testemunhavam do comportamento, da postura, do caráter, da retidão deste homem perante a igreja que ele congregava naquela região. E esse testemunho, eles causavam alegria no apóstolo João. E aí eu vou falar para você essa pergunta, que verdade é essa?
Eu fico alegre, Gaio, de saber que você anda na verdade. Que verdade é essa? De que verdade João está falando? Ele está falando da mesma verdade que ele mesmo falou no livro de João, capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a verdade que Gaio andava, a verdade que João andava é uma pessoa. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De que verdade Gaio está andando? De que verdade João está falando? Ele está falando de uma pessoa, ele está falando de Cristo. É nesta verdade que Gaio andava, e é nesta verdade que nós devemos andar. É esta verdade que causava alegria a João do testemunho de Gaio, e é esta verdade que tem que causar alegria nas pessoas do nosso testemunho. Muito bem, Gaio, ele andava, como eu disse, nesta verdade, e a gente percebe o seguinte, que não foi só João que testemunhou sobre o comportamento, a postura, a alegria, a fé de outros irmãos. Quando Paulo, ele escreve a sua carta aos irmãos, aos Colossenses, que interessante que é uma igreja que ele não conhecia, não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, não foi ele que fundou, foi possivelmente Epafrodito. Quando ele escreve a igreja, ele faz menção da alegria daqueles irmãos e ele fica extremamente feliz com a postura daqueles irmãos da igreja que ele não conhecia. Dá uma olhada para vocês ver, Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo vai mencionar aqui a alegria dele em saber que aqueles irmãos continuavam no caminho do Senhor, que aqueles irmãos não tinham vou usar esse termo aqui, desviado do caminho do Senhor. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 1, versículos 3 e 4. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, isso aqui é um testemunho. Isso aqui é um testemunho da igreja, isso aqui é um testemunho dos irmãos, que Paulo fica feliz em saber que aqueles irmãos, eles permaneciam na fé em Cristo Jesus, no amor para com eles e com todos os santos. Isso é maravilhoso, saber que outros irmãos andam no mesmo caminho. Irmãos, e por outro lado, nós também temos testemunhos tristes na igreja, ou na história da igreja. Se nós formos pegar esses três aqui, vamos fazer aqui uma correlação. Vocês percebam a diferença entre as notícias dos missionários que trouxeram da vida de Gaio, as notícias que Paulo recebeu dos irmãos de Colossos, e nós vamos fazer uma relação com as notícias que Paulo recebeu da igreja em Corinto. Vamos lá. De Gaio, ele recebeu que todos davam testemunho da sua fé, generosidade, que ele andava na verdade. Dos irmãos de Colossos, ele recebe a testemunha da fé em Cristo Jesus, do amor que tendes de uns para com os outros. E da igreja de Corinto, qual o testemunho que ele recebeu? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Pois é, nós temos testemunhos e testemunho, né? Esse é triste ouvir isso, mas Paulo recebeu. O de Gaio alegrou, o dos irmãos da igreja de Colossos alegrou, mas esse aqui entristeceu. E aqui eu quero fazer uma aplicação para nós. Qual desses testemunhos eu estou dando?
Qual é a minha postura? O que as pessoas falam de mim? O que as pessoas dentro da igreja e fora da igreja falam? Aqui eu vou apontar só para mim. Se você quiser apontar para você, você aponta. O que as pessoas falam do Flávio? Eu ando na verdade, na fé, eu sou uma testemunha da vida de Cristo, da obra de Cristo, reto, ou eu sou um causador de confusão, um estorvo para a igreja e para a obra de Cristo? Eu estou falando de mim, tá? Estou falando de vocês não, de mim. Só que isso aqui nós precisamos fazer todo dia, olhando para o nosso irmão, desde que na nossa frente tem um espelho, né? Olha para o teu irmão no espelho e faz essa pergunta, todo dia. Qual o testemunho que eu estou dando? O que a vida... Eu vou ser Marcos Salles agora, tá? Vou ser Marcos Salles agora. O que a tua vinda aqui na comunidade, todo domingo, está refletindo no seu dia a dia lá fora? Não é verdade? Isso é Marcos Salles. O que o Evangelho tem feito na sua vida, na minha vida? Qual o testemunho que eu dou de cristão? Eu testemunho, eu sou um testemunho reto, vivo, eu sou um testemunho que eu ando nos caminhos do Senhor, ou eu sou um estorvo, eu sou arrumo confusão, eu sou um briguento. Aqui dentro eu sou uma bênção, lá fora eu sou outra coisa. Do versículo 5 até o versículo 8, fica muito claro qual era o procedimento de Gaio para com os irmãos. Olha só que interessante, o que esse cidadão fazia? Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqui nós temos algo muito importante, e eu tenho certeza que você percebeu, porque eu dei ênfase na leitura. Gaio, ele hospedava pessoas que ele nem conhecia. Essas pessoas, esses missionários, eles eram enviados por João até Gaio. E ele diz aqui, naquilo, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os amados, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, Gaio ajudava irmãos missionários que ele nem conhecia, mas João encaminhava para ele, e porque João encaminhava, que era o apóstolo, ele os acolhia, ele os ajudava, ele os encaminhava, e ele contribuía com a pregação do Evangelho. Isso é fantástico. E João esclarece que esses missionários estavam em viagem por um motivo especial. Qual é o motivo especial que esses irmãos estavam? Olha aqui, no final, por causa do nome foi que saíram. Que nome? Será que é o nome João? Será que é o nome Gaio? Não, por causa de Cristo que eles saíram, por causa da pregação do Evangelho. E a sequência diz aqui, nada recebendo dos gentios, ou seja, eles não estavam fazendo para ganhar dinheiro, eles não estavam indo por notoriedade, eles não estavam indo para se achar, eles estavam indo por causa do nome. Que nome? Por causa de Cristo, por causa daquilo que o Evangelho fez na vida deles. Eles saíam para divulgar o Evangelho, sem nenhum amparo dos gentios, e eles encontravam em Gaio um porto seguro. Ali, quando eles chegavam na igreja, na casa de Gaio, este homem acolhia, este homem ajudava, este homem dava testemunho do que é ser um cristão verdadeiro. E isso me deu muita inveja, porque a gente olha para a vida dessa pessoa, aí eu falo, Senhor, tem misericórdia, que às vezes a gente deixa de fazer tanta coisa pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Eles eram
amparados por Gaio. E a boa ação desses irmãos missionários que saíam contrasta com a ordem que João dá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de 1 a 3. Você abre aí, por favor, volta um pouquinho, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 1 a 3. A boa obra de Gaio, ela contrasta com o que João escreve. E nós vamos ver por que disso. 1 de João 4, de 1 a 3. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Para ficar um pouco mais claro, vai um pouquinho para frente, na 2 de João, capítulo um só, mas versículo 10 e 11. Ele diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes dei as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá boas-vindas fazes e cúmplice das suas más obras. Lembra que eu falei no início? Amados, queridos, filhinhos, não é assim que João trata? Olha o que ele está falando aqui. Não se associem com falsos profetas, mesmo não recebam nas suas casas, não coma com eles, não tenha comunhão com eles, porque são falsos profetas. E qual era a situação aqui, irmãos? Nessa época, falsos profetas, possivelmente, com a pregação do gnosticismo, eles iam nas cidades, eles se apresentavam como missionários de Cristo, e eles se aproveitavam de boas vontades como essa de Gaio. Eles se apresentavam e diziam o seguinte: não, nós somos missionários, e eles exploravam essas pessoas, ficavam na casa dessas pessoas por vários dias, e depois eles recebiam dinheiro dessas pessoas, só que eles não eram profetas de Cristo, eles eram falsos profetas. E por isso que João diz o seguinte, se chegar essas pessoas aí, e eles não professarem Cristo Jesus, não recebam na sua casa, porque são falsos profetas, eles não testemunham de Cristo Jesus, eles andam num caminho errado, eles não são retos diante do Senhor. Vocês percebem que o contrário do amor, com isso que estava acontecendo naquela comunidade, por isso que ele fala sobre Cristo ser 100% homem e ser 100% Deus, porque esses falsos profetas diziam que ele não era assim, e não existia a encarnação de um Deus, jamais poderiam acontecer isso. E João diz: se eles não professam isso, não recebam na sua casa, não dê acolhida a eles, porque eles são falsos profetas. Muito bem. Qual era então o problema da igreja? Até aqui nós só vimos coisas boas. O apóstolo mandando, o Gaio recebendo, testemunho para cá, testemunho para lá, só coisa boa. Então essa igreja não tinha problema? Tinha. Qual era o problema dessa igreja então? Não era um problema teológico, mas o que acontecia nessa igreja é o que acontece em muitas igrejas hoje. E eu vou só fazer uma relação aqui, aí você vai começar a fazer, é verdade. Tipo assim, o que acontecia naquela igreja? Uma importância demasiada do líder, soberba, egocentrismo, centralização, equipe. Já viu equipe? Quando você vai numa empresa, cara, vamos fazer um trabalho de equipe, mas sempre tem aquela que é equipe, né? Então, tudo tem que trabalhar em redor de mim, em favor de mim. O que tinha nessa equipe era um eu pastor, é a pessoa que queria a centralização, é um egoísmo, um egocentrismo, uma soberba. Nada acontece sem que eu diga que possa acontecer.
Vocês conhecem algum lugar assim ou não? Ou isso é inédito para vocês? Então havia naquela igreja um homem chamado Diótrefes, e esse possivelmente era um presbítero, era um judeu convertido ao cristianismo, que tinha um entendimento de que o evangelho era só para judeu, não era para gentil. Aí você pode dizer, puxa, mas como é que pode? Vocês lembram de Pedro, lá quando o lençol desceu, aquela passagem que ele está na casa do curtidor, Simão, o curtidor, e desce o lençol para ele, e o Senhor fala, Pedro, mata e come. Senhor, o Senhor não me conhece. Olha, conversa fiada, Senhor, nunca comi, nunca matei nada impuro. Pois é, de que o Senhor está falando? Na sequência, Deus manda ele para onde? Para a casa de Cornélio, que era o quê? Um gentil, aonde ele prega o evangelho, o Espírito Santo atua na vida daqueles homens, e ele diz, opa, peraí, o Espírito Santo veio nos gentios da mesma forma que veio em nós. Nesta hora o Espírito Santo abriu o entendimento de Pedro. Aqui é a mesma coisa, esse homem, ele tinha a percepção de que o evangelho era somente para os judeus e não era para os gentios, e por conta disso ele fazia todas as dificuldades possíveis e imagináveis para a expansão do evangelho. Olha o que João fala para ele no versículo 9 da 3ª de João, falando para Gaio. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhimento. É o tipo chefe, não é? Manda e todo mundo tem que obedecer. Manda fazer, manda desfazer, gosta de estar em evidência. E o apóstolo informa que ele vai tratar com esse cidadão, com esse presbítero, com esse pastor, quando ele for lá. Por que ele fala isso? Porque a presença pessoal do apóstolo naquela cidade, do apóstolo João naquela igreja, é uma extensão da presença de Cristo naquele lugar. Ele tinha autoridade apostólica. Ele diz, quando eu for aí, eu vou tratar com esse cidadão pessoalmente. Eu vou fazer ele lembrar das coisas que ele está fazendo. E olha aí a sequência do versículo 10. Ele diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-eis lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja a postura desse pastor, desse presbítero. Veja como que isso contrasta com a postura de Gaio. Veja o testemunho de Gaio e o testemunho de Diótrefes. Enquanto Gaio recebia, acomodava, ajudava e enviava missionários para o campo, Diótrefes agia o contrário. O que ele fazia? Além de ele não receber os irmãos, ele proibia os irmãos da igreja de receber, e aqueles que desobedeciam, ele expulsava da igreja. Ele só fazia isso. Aqui quem manda sou eu. Ninguém vai receber nenhum missionário. Se eu souber para o link que você recebeu lá, disciplina, exclusão, excomunhão da igreja. Está fora, negão. Não vai receber. Essa era a postura de Diótrefes perante aqueles irmãos. Enquanto a respeito de Gaio, o apóstolo se alegra com o testemunho dele, a respeito deste homem, o apóstolo se entristece com o testemunho dele. Enquanto a respeito de Gaio, todos davam testemunho dele e de Demétrio, a respeito de Diótrefes, João nos informa que, além disso, ele tinha uma linguinha afiada, bem afiada, que além de não fazer nada disso, ele criticava o apóstolo João. Quando ele diz aqui, além disso, ele profere contra nós palavra maliciosa. Além de ele não receber a carta que João mandou para a igreja, além de ele não receber os irmãos, além de ele proibir os outros irmãos de receber, ele expulsar os irmãos que recebia, ainda ele falava mal do apóstolo João. Esse era o cidadão que era pastor na igreja, nessa igreja lá. Pois bem, irmãos, e qual é a ordem de João nesse sentido? É muito simples, ou seja, quem pratica o bem é de Deus, e quem pratica o mal jamais viu Deus. Olha o que ele diz no versículo 11. Amado, não imites o que é mal,
senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Ou seja, deixa que o Senhor vai tratar com ele, deixa que o Senhor vai falar com ele. E agora eu quero falar, caminhando para o fim, de mais um personagem, Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, o testemunho ele pode ser positivo e o testemunho pode ser negativo. A respeito de Gaio era positivo, a respeito de Diótrefes era negativo, a respeito de Demétrio era positivo. E no caso dele, não somente as pessoas, mas todos dão testemunho. Percebe isso? É um testemunho coletivo. Não era uma pessoa que testemunhava da vida de Demétrio, era um testemunho coletivo. A igreja toda dava testemunho da vida desse irmão. Imagina que coisa interessante. Imagina que postura tinha esse irmão de todos darem testemunho da postura dele, da retidão dele, do caminhar dele, da sinceridade dele diante dos irmãos e diante do Senhor. Esse Demétrio possivelmente foi quem levou a carta até Gaio. E é interessante que a gente percebe que não é só de Demétrio que nós percebemos alguns testemunhos na história da igreja. Quando Paulo estava preso lá em Jerusalém, e ele vai fazer a sua defesa, ele cita um homem no começo do ministério dele, um homem chamado Ananias, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 12. Ele cita esse homem que foi extremamente importante na vida de Paulo quando ele estava começando o ministério. Olha aí, Atos 22, 12, quando ele diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam. Qual foi a importância de Ananias na vida de Paulo? Esse homem foi aquele que o Senhor falou para ele entrar na cidade de Damasco, numa rua chamada Direita, orar por Paulo, porque Paulo tinha sido alcançado pelo Evangelho. Esse é o homem, e Paulo não se esquece dele. Lá no seu discurso, lá na sua defesa, ele lembra de Ananias e diz: um homem respeitado por todos os judeus que ali vivia. Ele dava testemunho. Lembram que hoje nós estamos falando do testemunho cristão. Não percam esse foco, não percam essa centralidade da mensagem. Nós estamos falando do testemunho cristão, e aqui nós estamos trazendo mais um homem que dava testemunho da sua vida diante de todos. E mais uma, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele menciona um homem chamado Epafrodito, e ele dá testemunho da vida desse irmão. Olha aí, Filipenses 2, 25, 29 e 30. Ele diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito. 29. Recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria e honrai a homens como esse. Honrai a homens como esse. Por quê? Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro comigo. Honrai a homens como este, irmãos. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte: às vezes você pode estar pensando aí, nossa, mas o Flávio está falando de homens. Não, eu não estou falando de homens. E aqui eu vou dizer para você que eu não estou falando de homens propriamente dito. Qual foi, ou quais foram, irmãos, as causas, ou qual foi a causa de todos esses testemunhos? Qual foi a causa de Paulo testemunhar de Ananias? A obra de Cristo. Qual foi a causa de João testemunhar de Gaio? A obra de Cristo. Qual foi a causa de João testemunhar de Demétrio? A obra de Cristo. Qual foi a causa de de Paulo testemunhar de Epafrodito? A obra de Cristo. Qual deve ser a causa de nós causarmos um testemunho? A obra de Cristo na nossa vida.
Nós só testemunhamos de Cristo se Ele for a nossa vida. Eu só posso testemunhar de Cristo ao mundo se Ele for o meu Senhor e Salvador. Se eu já o recebi, se eu já sou filho de Deus, se eu já fui convertido a Ele. Se não, irmãos, eu não vou testemunhar. Eu só vou testemunhar ao mundo se eu tiver uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, se eu andar com Ele. Senão, o meu testemunho não vai ser um testemunho válido. Eu posso até me esforçar, mas não vai ser. Olha o que Paulo fala aqui. Honrai a homens como este, visto que por causa da obra não foi, meus irmãos, não foi por nada. O que Epafrodito arriscou a sua vida? Por que Epafrodito quase morreu? Por causa da obra de Cristo. Por causa da obra de Cristo. O nosso testemunho é por causa da obra de Cristo na nossa vida. Terminando, 3 João 13:15. E o testemunho de João é comovente. E muitas coisas eu tinha que te escrever, certamente, ele devia te escrever uns 80 capítulos para Gaio. Eu tinha muita coisa para escrever para você, Gaio, mas eu não quis fazer com tinta e com pena, pois em breve eu espero ver-te. Então nós vamos conversar longamente, pessoalmente, e a paz seja contigo. Os amigos te saúdam, ou saúdam também, saúdam os amigos, nome por nome. Ou seja, ele faz questão de dizer, eu tenho mais coisa para falar para você. Não é só isso não, eu tenho muita coisa para falar com você, Gaio, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso pessoalmente, olhando nos teus olhos. Eu quero te abraçar, meu irmão. Eu quero te dar um beijo, eu quero caminhar com você, eu quero saber como é que você anda pessoalmente, e eu vou fazer isso se o Senhor quiser. Mas enquanto isso, todos aqui te saúdam. E por favor, Gaio, não esqueça os amigos aí, não esqueça os irmãos, saúda eles um a um, por favor, porque todos são queridos ao meu coração, exceto Diótrefes, que era uma mala, vamos dizer a verdade, irmãos. Não conheço nenhum pastor assim, nada. Eu quero fazer algumas aplicaçõezinhas aqui. Primeira dela, você não precisa ser pastor para dar testemunho. Muita gente acha que só o pastor que tem que dar testemunho. Você não precisa ser pastor para você dar testemunho, nem líder, nem presbítero, nem diácono, nem evangelista, nem bispo. Você tem a sua vida com Cristo, então o testemunho é individual. Não precisa ser pastor para dar testemunho. E nós percebemos aqui, Gaio não era o pastor. Demétrio também não era. O pastor era Diótrefes. Segundo, não precisa ser líder para andar na verdade. Você não precisa ser um líder da comunidade. Não, esse negócio de andar na verdade é só para os presbíteros lá da comunidade. Eu posso andar no caminho meio torto, umas pinguelas. Não, você não precisa ser líder para andar na verdade. Sabe por quê? Porque andar na verdade é obrigação sua. Pela obra de Cristo e não pelos seus méritos, não pela sua força. Terceira, o testemunho é sempre dos outros e não um autotestemunho. Percebe as pessoas que vou dar um testemunho aqui porque eu. E Cristo, não. Eu, entendeu? Percebe? É um testemunho, é sempre o eu, que eu fiz, porque eu era, porque eu fiz, porque agora eu sou, porque está aí Cristo. Não, porque o testemunho é sempre as pessoas que testemunham. E aqui a gente percebe João testemunhando de Gaio, João testemunhando de Demétrio, Paulo testemunhando de Epafrodito, Paulo testemunhando de Ananias, e quantos outros que tem na Bíblia? Quantos outros? Eu estava lembrando de um versículo agora, só que eu não sei o endereço. Eu sei que é Filipenses, no finalzinho lá, Marcos, você me ajuda, que diz assim. Eu estava pensando, como é que funciona a minha mente? Alguém diz assim, rapaz, mas eu penso em tanta coisa. Tem um versículo que diz assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é Filipenses 4:8. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, irmãos, se essas coisas ocupar o meu e o seu pensamento, não vai sobrar lugar para pensar em outras coisas. Porque isso está relacionado com a palavra, isso está relacionado com o reino de Deus. A minha oração é: Senhor, eu quero que esse versículo seja uma realidade na minha vida. Eu lembro ainda, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Olha quanta coisa, que isso ocupe o vosso pensamento, que isso seja uma realidade na sua vida, na minha vida, diariamente. E para terminar, irmãos, as pessoas, e principalmente Deus, enxerga a nossa vida. Das pessoas eu consigo esconder, mas de Deus não. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e que nós continuemos a ser testemunhas de Cristo Jesus. Em todos os lugares, em todas as situações, mesmo que isso possa doer um pouco.